Olá, meus caros companheiros, né? Nós estamos aí participando de um ensino junto com você e é importante que você que está acompanhando a gente se inscreva no canal, dá um link aí, participa com a gente. Você sempre vai ver esse número aqui, esse é o programa número 2, 3. Você vai acompanhando os programas, sempre vai ter um número do programa aqui atrás. E a Mara, que agora está aí do meu lado, também para a gente poder interagir, não é isso? Isso, e nós vamos estar estudando a palavra de Deus juntos e, e vamos começar hoje, né? No livro de É, Gênesis. vamos começar no começo. E é importante você participar com a gente. O único meio da gente alcançar mais pessoas com o ensino é quando você clica no link e aí faz seu compartilhamento, tudo, participa com a gente. Eu falei numas introduções aí, eu falei sobre Romanos 12, que é sobre o culto racional. Qual a importância disto, Mara, quando a gente for começar a ensinar? Qual a importância do culto ser racional? Então, tem muitas versões bíblicas que diz que o culto tem que ser espiritual. Espiritual e racional tem uma diferença muito grande, é total. É água e vinho, é total a diferença. O culto racional vai ser com o intelecto, com a mente. Nós vamos pensar, raciocinar o que está escrito. Agora, espiritual, fica aquela coisa vaga. Como fazer um Então, culto qual o espiritual? interesse de você colocar numa Bíblia, as Bíblias que a gente usa é na versão Original, né? original, fiel ao Fiel ao texto texto original. original. E também usamos a Bíblia no hebraico. Nós temos uma bibliotecazinha aqui pequena, mas temos a Bíblia no hebraico, também para confrontar as palavras É distorcidas. muito importante É muito isso. importante. Por que formar ou falar que o culto pode ser espiritual? Qual o interesse? Você leva para onde você quer o culto. Aí a gente vê aí coisas absurdas acontecendo aí nas denominações e dizendo-se em nome de Deus. E não é. A Bíblia diz, o culto tem que ser racional, com entendimento, com intelecto. A gente vê que o princípio, até a Bíblia, ela veio formada por pessoas e por escritas, Escrivas. os escribas, várias escritas. Mas quando ela iniciou, não tinha escrita. Há 6.000 anos atrás não Sim. tinha, ninguém escrevia. E como é que as pessoas faziam para chegar até isso? Como é que chegou até nós? Porque o culto é racional, então você tem que ter uma estrutura para você poder falar sobre qualquer assunto. E essa estrutura vem de onde? Como é que começou, Mara? Então, no princípio era passado de pai para filho. Tudo que o Senhor fez era passado de geração em geração dos pais para os seus filhos. E aí, assim, veio vindo a palavra de Deus para nós. E aí tem um trecho no livro de 1 Samuel que ele fala, deixa eu clicar aqui no computador, que ele fala sobre os profetas. Hoje a gente vê muito esses cultos que se fala, até na própria Bíblia está escrito culto racional, lá em Romanos 12, o culto espiritual, porque as pessoas querem ser esses profetas, que querem trazer palavras que não estão escritas, que não foram ditas de pais para filhos, e não foram ditas pelos profetas que profetizavam, se reuniam como no rancho dos profetas, se reuniam e falavam para ele: olha, eu vou citar o que Moisés falou, o que Noé falou, e ele falava as mesmas palavras e foram repetidas, repetidas, e aqueles profetas andavam com seus cajados e eram respeitadíssimos, porque a palavra nele eram palavras verdadeiras, Sim.
Sim, e depois das palavras foram passadas para os... Escribas. E E que eles os começaram a escrever essa palavra. E como é que eles escreviam essas palavras? A quantas cópias se chegou? A Mara tem uma relação aqui interessante de a como chegou as cópias da Bíblia. Porque as pessoas falam, mas você acredita na Bíblia. Eu vou acreditar no quê? No Vamos deixar bem claro isso, né? Vamos Sim. colocar aqui. Nós vamos estar ensinando sobre a palavra de Deus. Isso aqui é para quem crê. Então não adianta nada. Se você não crer, vai ser uma perca de tempo da sua parte você ficar nos ouvindo. É uma palavra para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é fé. Aliás, eu sei que tem muitos alunos aí que já estudaram com a gente, comigo, fizeram vários cursos, eu fiz vários cursos desses já, e muitos deles falam, pastor, não precisa falar isso, né? Mas tem muita gente que não tem estrutura de conhecimento, não tem estrutura nenhuma, duvida da Bíblia. Agora, se você me apresentar um outro livro que possa me ensinar sobre nós vamos falar sobre os dinossauros, Sim, sobre as pirâmides, Bíblia. Sobre quem construiu as pirâmides, sobre as pedras preciosas, não é? Por que elas têm tanto valor, as pedras preciosas? Hoje mesmo talvez você vai chegar, dependendo do tempo, não é? Se a gente não fala muito, mas olha o princípio da Bíblia, olha como ela chegou até nós. Então, a gente tem que dar credibilidade histórica das escrituras pelos mesmos critérios usados para testar todos os documentos históricos. Como que é? Atualmente, sabe-se da existência de mais de 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento. Em grego. Acrescente-se a esse número mais de 10.000 manuscritos da Vulgata Latina e pelo menos 9.300 de outras antigas versões, e teremos hoje mais de 24.000 cópias de porções do Novo Testamento. Nenhum outro documento da história antiga chega perto desses números. Isso dá credibilidade e dessa confirmação. Em segundo, vem a Ilíade de Homero, com 643 manuscritos que sobreviveram até hoje. Então, a Bíblia é o que mais... É o único livro que tem mais manuscritos, que tem mais cópias. O que são esses manuscritos? Eu pegava, escrevia, tirava uma cópia da Bíblia e dava para a Mara. A Mara se tornava uma escriva. Ela escrevia e dava para outro. E assim foi indo. Aí você pega todas essas escrituras, esses manuscritos, e confere um com o outro. Está tudo certinho. Tudo absolutamente igual. Tudo exatamente igual. Então, não há dúvida sobre o que aconteceu, sobre o que foi, o que a gente vai falar. Para nós, não há dúvida. Eu também eu fiz alguns estudos, tenho uma formação, e eu fiz estudos sobre a formação da Terra, como a Terra foi formada, como que o movimento de rotação e translação. Eu, quando dava aula, a gente fez alguns cursos de teologia avançada, eu dava até um curso de geografia bíblica, para você entender bem a estrutura bíblica para você continuar. Então, é muito importante você ter um culto racional, você pensar. Porque tem gente que pensa que a Terra é plana, né? Tem disso. Antigamente se pensava que era quadrada. Agora a gente sabe que é redonda. Mas tem gente falando hoje que é plana. Né? Não são os terraplanistas não, de hoje, não são, não. Olha, então, Jeremias 1, versículo 12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, é o próprio Senhor dando veracidade à palavra dele. Outra coisa que a gente é muito importante você saber, que você que está acostumado em algumas reuniões,
né, algumas reuniões, você vê lá umas pessoas falando numa língua estranha. Uma língua estranha, que ninguém entende nada. O nome disso é glossolária. Glossolária, mas ninguém entende nada. Para que você vai lá? O que você vai aprender? É a mesma coisa quando era tudo feito em latim. A missa era feita em latim. As pessoas não entendiam nada do que estava sendo dito. Para que você? E nós precisamos ouvir Onde você a vai usar o seu palavra. raciocínio, você vê um cara ali, balabalaxiri, canta lá, malá. É isso aí. O que você vai entender? O que você aprendeu Nada, num culto desse? nada. No sapatinho de fogo? Não, nada. Nada. Então, o culto tem que ser racional, com a sua mente, porque a Bíblia também diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é verdade? Vai nos libertar do Olha que quê? interessante, Não é? o que é verdade? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a verdade? É Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus. O verbo que se fez carne. É a palavra. A gente precisa entender. Então a gente precisa ouvi-la. Para ser salvo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir esta palavra. Para poder ser salvo. Sim. Para ter uma eternidade com Cristo. E ela nos liberta. Agora, do que ela nos liberta? Quantos dogmas, quantas tradições, não é? Ah, mas eu aprendi assim dos meus familiares e a gente continua com o que a gente aprendeu. Então, mas uma coisa a gente entendeu, não é? Que sinceridade, tudo aquilo que seus pais, seus avós te ensinaram, puxa, eles eram meus pais, era a minha família, havia tanta sinceridade, mas sinceridade não é e nunca foi sinônimo de verdade. A verdade está contida neste livro. Eu, quando tive uma formação em outras religiões, sempre procurei, sempre busquei, inclusive a pessoa que me iniciou, ela ainda é viva, e é uma madre, é uma pessoa muito querida. Eu sei que eu estou falando dela porque eu sei que pessoas que me conhecem, que conhecem ela, sabem que eu dou crédito a ela. E, infelizmente, tudo que ela me ensinou, eu tive que pensar. Eu cresci, eu pensei. Então, eu não aceitei, eu não continuei. Eu tive que ter uma mudança, eu tive que raciocinar, porque eu via que algumas coisas não iam dando certo, não dão certo, não é isso, não chega lá. Então, vamos para a palavra, vamos começar aqui em Gênesis 1:1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia é dividida em capítulos. E uma coisa que nós temos que entender também, o que a Bíblia, qual o período que ela foi escrita. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter essa figura na sua mente. O tempo, porque assim, Deus, na sua eternidade, porque Deus é eterno, ele abriu um espaço que ele chamou de tempo. Então tem eternidade passada e eternidade futura. Então lê o versículo 1 que eu vou mostrar para você. Tá, okay. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Olha que interessante. No princípio, teve um início. Existe um início. Mas foi o início? Foi com Deus. Foi Deus que criou o princípio, ele começou, então Deus iniciou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, onde estava Deus? Em um lugar. Nesse lugar, o que ele fez? Fez terra e céu. Deu para entender? Terra e céu. É o que ele fez. No princípio, criou Deus a terra e o céu. Interessante, né? E nessa terra e céu, ele fez uma coisa interessante. Ele colocou um tempo. Um tempo para nós, um tempo para mim, um tempo para você.
Eu vou falar agora, mas mais tarde a gente vai falar muito nisso. Ele colocou a Mara em quantos anos aqui? Quantos anos o ser humano foi colocado na Terra? Para quantos anos? 6.000 anos ele está na Terra. Não, Ah, sim, história escrita, nós temos 6.000 6 anos. mil anos, mas ele fez uma Terra para 7.000 anos Sim, para o ser humano viver sim. aqui. Para você viver, o limite é 70 anos. 80, hoje 70. Hoje 90, 90. mas a Bíblia diz 70 anos. Então, o que ele fez? Ele deu um tempo. Nesse tempo, ele foi mostrando isso. Segura aqui, Mará. Olha lá. Ele foi mostrando isso. Nós estamos aonde? Nessa eternidade e a outra Nesse eternidade. tempo, Nesse isso. tempo. Ele abriu e fez. E biblicamente, nós vemos várias passagens que estão inseridas nesse tempo. Nós Aqui, estamos depois da cruz. depois da cruz, nós estamos aqui, ó. Depois da Veio cruz. a cruz, 2.000 anos depois dois da mil cruz. anos aqui, assim, ó. Agora, se eu estou aqui há 2.000 anos depois da cruz, você acha que alguma coisa que foi feita aqui vai me interessar, vai Sim, tudo isso trazer alguma coisa? Nos nos ensina. ensina o Senhor, o amor de Deus, Mas aonde o está a igreja poder. inserida? A igreja está aqui na face da terra. 2.000 anos. O que ele fez aqui? A nação de Israel, Adão e Eva, Abel e Caim, as leis para a nação. Ele foi fazendo tudo É, isso o que, que nós, durante esse o período. que nós temos que entender é que a Bíblia está em períodos, tá vendo? Se você tentar pegar, se você quiser pegar uma passagem bíblica que está aqui e querer vivê-la hoje, não Não vai dá dar, não vai certo, não dar dá certo. certo. Então, tudo isso aqui nós temos que entender para quem foi escrito, qual o período, qual é a época, para a gente entender, porque senão não dá Não dá certo. certo. Não, a Esse é o Bíblia grande não problema. fecha. A pessoa está lendo uma promessa para a nação de Israel e aí vem a batatada. Falando em batatada, eu sempre chamo de batatada, porque não é possível. Tem gente que eu entrava às vezes num lugar e saía com um saco de batata, porque não é outra coisa que eu escutava. Tem uns textos que a Mara gosta, que eu queria que ela começasse a ler, que você vai ver se a aula terminar agora, você continua na próxima aula, tem lá o número 2, você continua no número 2, você vai ver a explicação desse texto todo. Qual é o texto que você gosta muito de falar, Mara? Sobre as Sim, pessoas falam. está em Mateus capítulo 6, Ah, que que tudo, Deus vai dar todas as coisas para você, vai acrescentar tudo para você. todas as coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Será que é É isso? isso, tá lá num culto fervoroso, e aí ele pega a Bíblia, bate na Bíblia e fala, tá aqui, tá escrito, ó, Todas as coisas vos serão vai acrescentar acrescentadas. tudo. Todas. Deus Será vai que dar é tudo para isso? você. Aí, lógico, você fala, bom, se Deus vai dar tudo para mim, eu vou dar um pouquinho para ele, dou 10%. E vou falar sobre dízimo, hein, gente? Bom, vamos lá, lê o texto, Mará. Então, o texto é bastante longo, mas a gente tem que sempre ler aquilo que está escrito e pensar. Leia, mas pense. Porque Leia, mas senão pense, é o você texto. vai ouvir, aí a pessoa fala, todas as coisas serão acrescentadas. Aqui, o Senhor Jesus está ministrando e ele está falando sobre não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque
de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, Então, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai próxima celestial as aula, alimenta. próxima aula você vai ver, a Mara vai continuar. E você, nós estamos com o tempo terminando aí, você se inscreve no canal, não deixa de participar, aula 1. Você provavelmente no próximo vídeo você vai ver a aula 1 ainda, mas a gente vai fazer a mudança para a aula 2. Fica atento aí junto com a gente, faz o seu, como é que chama? Like. Seu like. O que mais mesmo que tem que fazer? Se inscreve no Se canal. inscreve no canal e compartilha. O mais importante é você compartilhar. Você pode fazer alguma coisa para aquele que não conhece a palavra ainda. Ele vai conhecer juntinho com a gente, juntinho com você também. Tá ok? Nós voltamos aí no próximo programa.